Capítulo 22. Minha vida é tão miserável que tenho pena de mim mesmo, porque minha vida é tão infeliz. Mentalidade de deserto 7. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram e lamentaram. Números capítulo 14, versos 1 e 2. Os israelitas se sentiram extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundarem em autopiedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Este é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. É vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Subtítulo: Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, admoestai-vos e exortai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos, fortalecei-vos e sustentai-vos, reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Me foi difícil abrir a mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados, cruel e injustamente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em sua mente durante tais ocasiões e perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros, no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão, que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós. O amor é da mesma maneira. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que sejamos capazes de amar os outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. A autopiedade é idolatria. Voltarmos-nos para nós mesmos, concentrarmos-nos em nós e nos nossos sentimentos, apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma mesquinha de viver. Subtítulo: Pense nos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, meramente, seu interesse, senão também cada qual o que é interesse dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestras foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse e, inicialmente, fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo em que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho desde então aprendido a, nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer a coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhes causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando-o com grande expectativa, e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olhamos para o lado da outra pessoa e não apenas para o nosso.
A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Nós literalmente exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela. Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Um cristão tem o privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado, isto é, redirecionado, grifo da tradutora. Com Deus há sempre um novo recomeço à disposição. A autopiedade, entretanto, nos mantém presos ao passado. Subtítulo: Ceda e deixe Deus agir. Não vos lembreis, sinceramente, das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis, e sabeis, nem prestareis atenção a ela? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Desperdicei tantos anos da minha vida tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. A minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados, e, sem saber como pensar sobre o que estava pensando, eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais pensava, mais conduída me sentia. Frequentemente conto histórias dos anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir aos jogos na televisão. Se não fosse a temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Dave gostava muito de tudo isso, e eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando, e podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta de que eu existia. Certa vez parei diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela do televisor, ele disse: Ah, que bom, querida. Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava tão infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo portas e gavetas, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava, com o aspirador de pó na mão, fazendo um grande alarido de como estava trabalhando duro. Eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não me notava. Eu desistia, ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Quanto mais chorava, mais pena eu sentia de mim. Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele disse que é porque há um grande espelho lá, e depois que ela chorou por um longo tempo, pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via a minha imagem no espelho que começava a chorar de novo. Finalmente, fazia meu último e pesaroso passeio pela sala de estar em que Dave estava, andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele, ocasionalmente, olhava-me o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. A verdade é esta: não funcionou. Eu me exauri emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante o dia.
Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas pela mão dele. Apenas Deus pode mudar pessoas. Ninguém, exceto o poderoso. Poderia ter encorajado David a assistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, Dave realmente adquiriu mais equilíbrio no que diz respeito a assistir a eventos esportivos. Ele ainda os aprecia, e agora isso realmente não me incomoda mais. Apenas uso o tempo para fazer coisas de que gosto. Se quero ou preciso mesmo fazer uma outra coisa, peço o Dave com doçura, não com raiva. E na maioria das vezes ele se mostra pronto a alterar seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá, em que não consigo fazer como quero. Assim que sinto minhas emoções começarem a subir, eu oro. Ó Deus, me ajuda a passar nesse teste. Não quero rodear esta montanha nem mesmo uma vez mais.